Juízes, capítulo 21, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Pai Celeste, nós te louvamos pela tua palavra, a tua bondade, a tua fidelidade, porque temos a oportunidade, em tempos pós-modernos, de estabelecer o teu reino, de anunciar o teu evangelho, de pregar a tua redenção. Que as nossas vidas nesta manhã sejam impactadas por este desafio dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesse tempo dos juízes, os irmãos conhecem bem a história, foi um dos períodos mais conturbados e críticos da história de Israel. Em termos de instituições, muita falência institucional, em termos de religiosidade, muita dificuldade nas expressões de religiosidade, financeiro, mesma coisa, social. Então foi uma época difícil para a história de Israel. E termina com o povo pedindo, clamando por um rei, que as coisas estavam de fato muito complicadas. E a perspectiva da pós-modernidade também se apresenta para nós como um tempo complicado, um tempo difícil. Eu tive a oportunidade de estudar com o pastor Rubem Amorese, e ele, já naquela época da faculdade, ele apresentava esses pilares da pós-modernidade e tentava entender o que significa pós-modernidade. E ele usava uma expressão muito interessante, E ele dizia assim: classe, o negócio é assim, se chama de pós alguma coisa, é porque essa coisa ainda não está estabelecida. Vocês já ouviram falar de pós-segunda-feira, pós-terça-feira? Pós-segunda-feira é o quê? Terça. Pós-terça é quarta. Então, se ainda não arrumaram um nome para tal da pós-modernidade, é porque os filósofos, os sociólogos, os pensadores ainda não sabem muito bem o que é essa tal de pós-modernidade. E até hoje é assim, não se sabe bem definir, estabelecer o que é a pós-modernidade. Os princípios da modernidade são estabelecidos lá na Revolução Francesa: liberdade, fraternidade, igualdade. Então, os princípios da modernidade ficam claros, mas os princípios da pós-modernidade não são assim tão claros. E isso acaba sendo uma coisa óbvia, Por quê? Porque é um tempo que a gente está vivendo. E é difícil refletir e pensar sobre alguma coisa que está sendo vivida naquele momento. Quando a gente olha no retrovisor, é mais fácil. Por exemplo, aqui fala, naqueles dias. Ele está olhando no retrovisor com mais facilidade, com mais tranquilidade. Mas quando a gente está vivendo um tempo presente, difícil de fazer essas conexões. Então, a pós-modernidade se apresenta com essa dificuldade de interpretação, dificuldade de estabelecer critérios para sua definição. Se é assim, por quê? Por que a pós-modernidade tem se apresentado com essa dificuldade de se definir o que seja? Muito bom, porque o homem tem feito escolhas infinitas. A nossa possibilidade de escolhas
se torna infinita. Essa é uma característica do nosso tempo. Escolher, decidir, pensar sobre todas as coisas. E quando a gente fala todas as coisas, a gente está falando todas as coisas mesmo. É totalmente pós-moderno a ideia de se nascer sem registrar se é masculino ou feminino, se é homem ou mulher, se é macho ou fêmea. Essa dúvida é uma dúvida que se encaixa e é boa para exemplificar o que significa essa indefinição pós-moderna, que é uma indefinição antropológica, sociológica, filosófica, existencial. Quando se traz essa discussão, é uma discussão totalmente aceitável. Por quê? Porque um dos indicativos da pós-modernidade é exatamente essa possibilidade de escolha infinita. E se eu tenho uma possibilidade de escolha infinita, eu não tenho certezas, eu não tenho segurança em nada. Por quê? Porque as escolhas se mostram de uma maneira infinita. Os irmãos percebem, entendem como é interessante e difícil a gente pensar nesses critérios da pós-modernidade? Eu vou eleger aqui um sentido sociológico e vou analisar a pós-modernidade a partir de um princípio sociológico. Ok. E aí a gente vai fazer um exercício de tentar caracterizar a pós-modernidade e a gente vai perceber que esse princípio não é suficiente. Morin ajuda um pouquinho a entender esses princípios de escolha infinita, quando ele traz o conceito de complexidade. O que se quer dizer com esse princípio da complexidade? É que as coisas dos nossos dias, elas não se resolvem mais naquela correspondência direta entre causa e efeito. Durante muito tempo, as pessoas pensaram e funcionaram a partir dessa relação entre causa e efeito. É o chamado princípio do positivismo, onde as interpretações, a ciência, se mostrava de uma maneira mais diretiva, impositiva. Por que acontece tal coisa? Acontece tal coisa, o efeito, por causa desta situação aqui. Estabelecia-se uma relação direta entre causa e efeito. No princípio da complexidade, não é assim. Você tem um efeito, mas a causa é múltipla. São múltiplas causas. São infinitas possibilidades de escolhas que interagem para que o efeito apareça. Conseguem entender? Naqueles dias, lá de Israel, cada um fazia o que se achava ser mais correto. Nos nossos dias, cada um faz aquilo que acha ser mais correto. Naqueles dias, a indefinição era uma indefinição teológica, era uma indefinição que expressava um relacionamento fragilizado com Deus. Nos nossos dias, essa indefinição tem muita relação, tem muita proposição com o próprio sentido de existência humana, que está
um caos complexo, usando as palavras de Morin. Portanto, falar e pensar na igreja no sentido da pós-modernidade é tentar entender um pouquinho dessa sociedade que está precisando urgentemente que algum profeta se levante e diga: olha, a direção é essa. A direção é essa. Mas por que essa crise de profetas? É simples da gente entender. Final do século XVIII, início do século XIX, a ciência tomou conta da direção que se devia apontar para o mundo. Você precisava de alguma informação, você queria alguma orientação, a ciência teria a dica, teria o sentido, o norte a ser tomado. Então, final do século XVIII, início do século XIX, nós temos um crescimento exagerado da confiança do homem no homem. Isso alcançou a igreja, isso alcançou as pessoas. Alguns pensadores cristãos daquela época, final do XVIII, início do XIX, alguns pensadores cristãos daquela época diziam que a nossa sociedade, ou seja, eles falavam a respeito do futuro, que a nossa sociedade, o homem seria um homem maduro. Acho que eles confundiram a gente com árvore, né? Quem fica maduro é a árvore. Mas por que aquela confiança? Por que aquela confiança de que o homem do próximo século seria um homem maduro? Porque a ciência estava dando respostas para todas as coisas, para coisas invisíveis. Por exemplo, bactérias que causavam doenças, que assombravam. A ciência começou a enxergar essas bactérias, esses micro-organismos, e não só enxergar, mas arrumar maneiras de combater coisas invisíveis. Isso trouxe um problema para a sociedade cristã, porque as coisas chamadas invisíveis estavam tornando-se visíveis. E onde que eu coloco o conceito de fé? Se a ciência está dando conta de transformar e colocar visíveis esses bichinhos que são invisíveis, daqui a pouco a nossa fé também não vai ter sentido, não vai ter esperança. E no meio cristão começou a se desenvolver um enfraquecimento da fé cristã, por incrível que pareça. Nós, cristãos, começamos a enfraquecer a nossa fé cristã. Por quê? Porque nós fomos impactados por esse ufanismo, por essa condição humana de resolver todas as questões, de resolver todos os problemas. Aí eu me lembro do nosso apóstolo Paulo, né? Ele diz assim: o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Olha que coisa. E final do século XVIII, início do século XIX, o cristão se encheu de soberba, se encheu de orgulho. E ele começou a dizer que o homem do próximo século, o homem do século XXI, seria um homem maduro. Ótimo, excelente. O tempo vai passando, né, e a gente está esperando a árvore amadurecer. A ciência trazendo solução para todas as coisas. E logo no início, tem a primeira grande guerra. Maturidade humana. Maturidade da ciência. Uma carnificina humana.
Mas não foi suficiente para abalar o bom humor daqueles homens e daquelas mulheres. Foi uma tragédia. Revolução Russa. Milhões e milhões de pessoas mortas. O homem amadurecendo. Está amadurecendo. Com a Primeira Guerra, com a Revolução Russa, o homem agora vai chegar na maturidade tão sonhada, tão esperada. E o que acontece? Segunda Guerra Mundial, uma tragédia carnificina. E aí os pensadores olham uns para os outros e dizem: cadê o homem maduro? Cadê? E aí começa a criar um clima, um ambiente de suspensão, aonde o profeta se cala. Por quê? Porque ele fez uma escolha pela ciência, ele fez uma escolha pela realidade humana e virou as costas para a dignidade e profundidade da graça, do amor, da fidelidade de Deus. E com Primeira Guerra, Primeira Guerra, Revolução Russa, Segunda Guerra, esse homem não tem o que falar. E aí vem a pá de cal. Guerra Fria. Aquela expectativa positiva em relação à humanidade, em relação à ciência, que a ciência vai resolver, que a ciência vai dar as respostas. Aquela euforia se perde no meio da realidade trágica da desumanização do homem. Pessoas são levadas campos de concentração e são destruídas. E a sociedade humana entra numa profunda tristeza. E essa tristeza se reflete na filosofia, essa tristeza se reflete na sociologia, em que a esperança, a condição de apontar um caminho, ninguém quer mais. Ninguém quer. Eu vou falar que a solução é aqui, já falei e me queimei, eu que não falo mais. Então, os pensadores começam a assumir uma postura de não enfrentamento. Não quer ser padrão, não quer apontar a direção. Olha, o texto diz, naqueles dias não havia padrão em Israel. Não havia ninguém que dissesse, olha, o rumo é esse aqui, a direção é essa aqui. Essa sociedade que nós estamos construindo, que tem sido caracterizada por uma sociedade pós-moderna, ela tem essa expressão. Ninguém quer assumir o ônus de apontar uma direção. Nós tomamos aquela postura. O que vocês vão fazer não me interessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos ídolos, vocês vão lá e sirvam aos ídolos. Se vocês quiserem se entregar a outras práticas mundanas, vocês se entreguem a outras práticas mundanas. Eu e a minha casa já resolvemos. Naqueles dias não tinha rei, não tinha ninguém que dissesse, não, peraí, nós vamos nessa direção aqui, e se der errado? Se der errado, eu assumo que deu errado. Ser-me-eis minhas testemunhas, falar a preço de sangue. Aquilo que você tem convicção, aquilo que você tem certeza, você apontar o caminho, apontar a direção e dizer, é assim.
Testemunha. Numa sociedade, num ambiente pós-moderno, nos falta essa condição. Então, várias pessoas falam de pedacinhos importantes. Aí é legal. Vamos levantar a bandeira da luta contra... vamos! Se a bandeira é lutar contra uma coisa pequenininha, uma faixa, aí eu topo. Por quê? Porque se der errado, eu estou lutando contra uma coisa pequena. Então, nós começamos a viver esse ambiente de levantar bandeiras e lutar por bandeira. Que bandeira que você luta? Não, aqui a gente não está importando com o Evangelho. Aqui a gente quer lutar contra o homossexualismo. É a nossa bandeira. Porque lutar contra o homossexualismo é muito mais importante do que pregar o Evangelho da salvação, do sangue derramado de Cristo na cruz para nos redimir de todo pecado. Não, isso aí é muito complicado, isso aí é muito complexo. Mas eu consigo lutar pelo meu partido. Vamos levantar a bandeira do meu partido. Meu partido é ótimo, é excelente. E eu brigo pelo meu partido, eu arrumo confusão. Se alguém falar mal do meu partido... Mas lutar e pagar o preço pela direção, não é isso, profeta? Direção. Não queremos mais. E essa é uma característica. Nós observamos movimentos que se sucedem interminantemente. Se a gente pensar na igreja interna, só nós, evangélicos, olha o tanto de movimentos que nós fazemos. Tanto. Agora, descobri como é que a igreja vai estourar. É mesmo, vai estourar. Explodir a igreja. Porque se eu construo um edifício sem fundamento, esse edifício cai. E a igreja, quando assume essa característica, ela se esquece dos fundamentos da nossa fé. Santidade, pureza, jejum, oração, leitura da palavra de Deus, devoção. Não, isso não tem espaço porque nós somos homens maduros. Jesus fez a cura, né? E o cidadão falou, olha, eu estou vendo as pessoas, mas elas parecem árvores. Está errado esse negócio, vamos continuar, que você não está curado ainda não. Esse negócio de maduro, irmão, não existe. Qual é a sociedade que pode ser considerada madura? A sociedade que gerou a escravidão? Ou a sociedade que gerou as guerras mundiais? Ou a nossa sociedade pós-moderna que nos surpreende a cada dia? Com o nosso setembro das Torres Gêmeas caindo, e a gente dizendo, agora é o limite. Agora é o limite. Não é possível que vão continuar matando desse jeito. E a gente é surpreendido novamente com tragédias que se seguem por causa desses movimentos que são movimentos pequenos. Que as pessoas compram a briga. Eu quero para mim. Essa sociedade em que cada um faz o que acha mais reto. Essa sociedade que não há rei, que não há alguém que aponte a direção, que não há alguém que pague o preço. E a própria manifestação da igreja assume esse papel. Irmão, fala para mim o que é adoração. Pastor, você está falando de adoração extravagante? Não, irmão, eu estou falando de adoração. Irmão, fala para mim fé. Pastor, você está falando da fé impactante? Irmãos,
Oração, irmão, fala para mim de oração. Pastor, você está falando de oração forte? É um processo interminável de adjetivação, porque os substantivos perderam o significado. Eu sou a ressurreição e a vida. Teve, final do 19, início do século 20, teve pensadores dizendo, olha, essa mensagem não serve para o homem maduro. Nós temos que trocar essa mensagem, porque a sociedade amadurecida não vai suportar esse tipo de mensagem. Sabe quem acreditou nisso, irmãos? Só nós. Só os crentes. Ninguém mais acreditou nisso. E aí, nós ficamos para trás. Por quê? Porque agora nós não falamos mais da cruz, da graça, do perdão, da misericórdia, da fidelidade de Deus. Nós ficamos arrumando assuntos variados. Vós já estáis limpos pela palavra. E nós, irmãos, largamos a palavra de Deus para assumir bandeiras pequenas. Vamos defender o calvinismo. Aí eu brigo. Vamos defender o... eu brigo. Eu fico bravo. Ceia. Fala da ceia não, porque eu viro um monstro. Eu brigo. Tá bom, irmão, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, esses motivos de luta transformam o quê? Significam o quê? Para essa sociedade que está sem rumo, que está sem direção. Em uma determinada ocasião, o Senhor Jesus olhou para uma multidão e se compadeceu dela, porque elas eram como ovelhas que não tinham nenhuma pessoa sequer para apontar o caminho. Esse é o símbolo da sociedade pós-moderna. Ovelhas sem pastor. Nos dias de Israel, um povo sem rei. Nos nossos dias, ovelhas sem pastor. Sem que haja profetas, homens de Deus, profetisas, mulheres de Deus, que digam, eu sei, porque a coisa está enrolada desse jeito aí. Eu sei. Eu estou bem certo que Ele é poderoso. Eu sei, em quem tenho crido. É isso que a igreja precisa dizer para essa sociedade pós-moderna. Senão a gente acaba caindo naquelas questões que são extraordinárias. Eu não falo palavrão no domingo. Interessante. Postura de alguém. Domingo eu não falo palavrão. Não tem jeito de tirar o palavrão da minha boca no domingo. Que coisa legal. Você é um crente de verdade. Enquanto a palavra do Senhor nos ensina com muita tranquilidade que a boca fala do que o coração está cheio. Não é um momento. É a vida toda. É a vida inteira. Mas a gente levanta essas bandeiras, irmãos, que são bandeiras assim absurdas, que conduz a uma outra característica, que conduz a um outro pilar, que é a superficialidade. Se não tem substância, se não tem fundamento, eu não posso cavucar muito, né?
Se eu cavucar muito, eu vou ver que o alicerce é frágil. Então a gente cria uma sociedade que é uma sociedade extremamente superficial. E a gente vive um enfraquecimento profundo dos relacionamentos. As pessoas não querem se importar umas com as outras. Não. Você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Mas é seu marido. Não. Peraí. Nós fizemos um contrato de viver juntos um tempo. Ele cuida da vida dele e eu cuido da minha. Mas é seu filho, rapaz. Não, peraí, meu filho não. Eu contribuí geneticamente para a formação dele. A partir do momento que ele foi constituído geneticamente, ele responde por ele. É mesmo, cara? Inacreditável. Por causa dessa superficialidade que essa convivência pós-moderna vai trazendo para as pessoas. Fica olhando a conversa, olhando, observando o diálogo das pessoas, fala, meu Deus do céu, o que esses rapazes estão conversando? Não consegue entender o que as pessoas estão falando. Eu, com a minha excelência tecnológica, né? O pessoal lá da igreja falou, pastor, você precisa entrar aí e tal. Eu falei, tá bom, vou entrar. Aí acessei lá naquele troço e estava KKK. Aí eu fiquei abismado com aquele KKK. Aí no alto do meu conhecimento, né? Mandei lá. O que significa KKK? KKK. Aí depois alguém veio me dizer, KKK, ele está rindo, pastor. Ah, obrigado. Obrigado pela tradução simultânea. São essas expressões e são esses relacionamentos que são fundamentados nessa superficialidade. E por causa disso, o que se fala tem que vir recheado de resultados. Tem que ser recheado de resultados. Você fala, tem que estar recheado de resultados. Porque se não tiver recheado de resultados, o que você fala não tem significado, não tem sentido. Jesus pregou a palavra, multiplicou o pão, e a multidão ficou extasiada, apaixonada. Opa, onde que ele está? Está ali. Correram atrás de Jesus, chegaram esbaforidos, né? Senhor, nós te procuramos em tudo quanto é lugar. Onde que você estava? Ah, vocês me procuraram em todo lugar? Vocês vieram atrás de mim porque eu dei pão para vocês comer. Vocês são fome. A superficialidade conduz a essa necessidade de resultados imediatos. Você sentiu, irmão, a presença de Deus? Senti, me tremi todo. Irmão, eu não estou perguntando se você tremeu todo. Eu estou perguntando se você teve uma intimidade com o Senhor. Claro, pastor, os meus olhos se encheram de lágrima. Irmão, eu não estou perguntando se os seus olhos se encheram de lágrima. Eu estou perguntando se você conhece o Senhor Jesus. Sim, pastor. Quando eu ouço aquela cantora, eu fico todo arrepiado. Trocamos a essência, trocamos o fundamento pelos resultados, por aquilo que se vê, por aquilo que transparece aos nossos olhos carnais. Você conhece ao Senhor? Conheço, pastor. Eu chego cedo na igreja. Eu sou o primeiro a chegar na igreja. Irmão, não estou perguntando se você é o primeiro a chegar na igreja. Eu estou perguntando se Jesus Cristo faz algum sentido na sua vida. Faz, pastor.
Quando eu falto o culto de domingo, eu me sinto mal a semana toda. Que é isso? Você não consegue extrair nenhuma expressão de intimidade. E o salmista nos diz muito claramente: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o buscam, aquele que deseja, aquele que consegue constituir a intimidade como sendo algo fundamental. Esses dias atrás, uma irmãzinha, jovenzinha, chegou e falou comigo: pastor, eu posso colocar um pince? Não entendi a sua pergunta, irmã, pode fazer de novo? Pastor, eu posso colocar um pince? Irmã, eu não entendi, você pode perguntar de novo? Aí ela falou assim: não, pastor, é o seguinte, é porque eu estou querendo colocar, mas minha mãe falou que o senhor não deixa. Aí eu falei: irmã, presta atenção, ó, você vai chegar lá na sua escola e vai falar para as suas coleguinhas: olha, eu não coloco pince porque o pastor da minha igreja não deixa. A irmã vai estar fazendo um favor para o evangelho ou a irmã vai estar fazendo um favor para o capeta? Porque as suas coleguinhas vão dizer: ah, é? Pastor quadrado desse tanto? Não vou lá de jeito nenhum. Ela pensou um pouquinho. Falei: isso, irmã, pensa um pouquinho. Quem tem que tomar essa decisão não é o pastor da igreja. Quem tem que tomar essa decisão é você. E se você entender que é de um jeito, explique por quê. E se não entender, diga também. Agora, se a irmã quer saber o nosso costume, como é que nós entendemos, eu posso explicar como nós entendemos e qual é o nosso costume. E aí passou uma semana, ela voltou: pastor, decidi. O coração, né? Não vou colocar mais. Amém, ótimo, foi a sua decisão, está excelente, vamos para frente. Agora, essa possibilidade, irmãos, de criar essas situações em que eu me escondo do que eu faço. Consegue entender? Isso é uma característica dessa superficialidade. Outro dia alguém falou comigo: pastor, eu acho que o demônio está no meu corpo. Aí eu dei um passo para trás, né? Eu falei: eu, hein? Eu, hein? Do que se trata, irmã? Não, pastor, é porque eu estou gostando de um homem casado. Ah, tá. Irmã, isso é demônio ou é sem vergonhice? A irmã decide. É isso. Pensa, reflete, depois a gente conversa. Mas essa ideia de colocar o nosso relacionamento com Deus, com o outro, sempre a partir de algo fora de nós. Você assume que é um profeta de Deus, eu sou um profeta de Deus para falar sobre dízimo. É meu ministério, falando de dízimo. Ah, não, sou profeta. Você precisa dizer: pastor, sou um homem de Deus para orar. Meu ministério é oração. Sou um homem de Deus. Tudo partido, tudo dividido. Não falo palavrão no domingo. Tem um demônio no meu corpo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a nossa sociedade pós-moderna está perdida nos seus próprios devaneios, nas suas próprias loucuras. Aquele homem maduro, sonhado, é alguém que
amarra uma bomba na sua cintura e vai para um shopping onde tem pessoas que ele nunca viu na vida, fizeram nenhum mal a ele. E ali ele detona uma bomba, vai embora ele e mais não sei quantas pessoas. O homem pós-moderno, o homem maduro, é aquele homem que assume uma empresa, que tem um capital riquíssimo, que tem ações no país e fora do país. E ele consegue bolar uma estratégia para deixar essa super empresa mendigando pão sem nenhum recurso. É um homem, é um ser humano que está perdido em seus próprios devaneios. Os seus próprios castelos de areia o estão consumindo. E a sociedade pós-moderna é uma sociedade que chora, que clama por mim e por você. Não para nós, Igreja do Senhor, fazermos o que eles fazem. Não para nós, Igreja do Senhor, interpretar a Bíblia igual eles interpretam. Não para nós, Igreja do Senhor, entender família como eles entendem. Eles já têm os seus próprios profetas e os seus próprios pensadores. O que essas pessoas precisam da igreja é que a igreja faça exatamente aquilo pela qual ela foi chamada a fazer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É disso que a sociedade pós-moderna precisa. A sociedade pós-moderna não precisa que a igreja levante bandeira a favor disso ou contra aquilo. A igreja pós-moderna não precisa que a igreja invente novas maneiras espetaculares de adoração e de culto. Nós perdemos longe para os efeitos especiais da Broadway. Não. A sociedade pós-moderna precisa de um povo que se chama pelo nome do Senhor. A igreja, o povo pós-moderno, essa sociedade nossa aí fora, precisa de pessoas que digam: eu conheço o meu Salvador e Ele é demais, porque Ele salvou a minha vida e pode salvar a sua também. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Em nossos dias, não havia profeta na casa do Senhor. E cada um fazia o que achava mais correto. Pensemos sobre isso.